Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 3. Depois de deixar Charlene, Somni voltou para a cidade. Ele ficou surpreso que terminar com ela tinha sido tão fácil. Tudo o que sentiu foi um forte alívio por ter sua jaqueta de futebol de volta. Era a jaqueta que ele havia conquistado em seu terceiro ano, quando ele e Duane foram co-capitães, e tinha co-capitão bordado na frente com linha verde. Ele se orgulhava dele e ficava contente por tê-la de volta em segurança, longe das mãos de Charlene. Quando ele voltou para a praça, já era meia-noite e a cidade parecia tão deserta quanto tinha parecido naquela manhã. O velho Nash branco do vigia noturno estava estacionado onde sempre estava, e o vigia noturno, um homem chamado Andy Fanner, estava dormindo no banco da frente, os calcanhares apoiados no painel. Como de costume, ele deixava o motor ligado e as janelas fechadas. A cidade achava que Andy era um candidato muito provável para envenenamento por monóxido de carbono e esperava encontrar seu corpo roxo qualquer manhã, mas ele dormia confortavelmente através de centenas de noites de inverno sem aparentes efeitos adversos. Somni não compartilhava da preocupação geral. Ele tinha andado no Nash e sabia que havia buracos suficientes no assoalho para garantir uma ventilação adequada. Ele dirigiu até o café que ficava aberto a noite toda e começou a entrar, mas quando olhou pela janela, viu que seu pai, Frank Crawford, estava sentado no balcão, bebendo defensivamente uma xícara de café e conversando com Genevieve Morgan, a garçonete noturna. Seu pai gostava de Genevieve, e Somni também gostava dela, mas os dois não podiam conversar com ela ao mesmo tempo. Então Somni voltou para a caminhonete e deu ré na rua em direção à praça para esperar seu pai sair. Esperar o deixava um pouco inquieto. De alguma forma, ele não conseguia deixar de lamentar as conversas noturnas de seu pai com Genevieve. Ela era uma mulher de meia idade, de cabelos pretos e corpo curvilíneo, cujo marido havia se machucado em um acidente quase um ano antes. Ele ainda não estava bem o suficiente para voltar aos campos de petróleo, e, como tinham 2 filhos e estavam pagando uma casa, Genevieve teve que arrumar um emprego. O trabalho de garçonete era das 10 da noite às 6 da manhã, e ela não gostava, mas em Thalia não havia muitos empregos disponíveis em qualquer hora. Quando ela assumiu o turno da noite, os negócios de Som melhoraram enormemente. Metade dos caminhoneiros, trabalhadores rudes e vaqueiros daquela parte do país frequentavam o café à noite, na esperança de se dar bem com Genevieve. Ela estava começando a engordar um pouco na cintura, mas ainda era bonita, de seios altos e pernas longas. Homens acostumados ao andar desajeitado da maioria das garçonetes de pequenas cidades gostavam da maneira como Genevieve se portava. Somni gostava também, tinha tantas fantasias com Genevieve quanto tinha com Jessie Farrow. Não fazia muito tempo que ele estava estacionado quando viu seu pai sair do café e caminhar pela rua vazia em direção à praça, tremendo e sacudindo-se. Tudo que ele usava era calças leves de verão e uma jaqueta de algodão fina, curta nos pulsos. Somni se sentiu brevemente culpado por não oferecer uma carona até o hotel. Ele teria oferecido, mas seu pai só tentaria lhe dar $10, e isso os deixaria nervosos. Não valeria a pena para nenhum dos dois se envolverem em uma discussão sobre dinheiro tão tarde da noite. Discussões sobre dinheiro muitas vezes os deixavam chateados por horas. Frank não conseguia deixar de oferecer e Somni não conseguia deixar de recusar. Somni não queria o dinheiro, nem conseguia ver como seu pai poderia passar sem ele, com o preço alto de suas receitas médicas. Frank Crawford não era o único viciado em drogas da cidade, mas era o que tinha a melhor desculpa. Ele havia sido diretor do ensino médio em Thalia, até o acidente de carro. Uma noite, voltando de um jogo de futebol do ensino médio, ele bateu de lado em um caminhão de gado. A mãe de Somni morreu e Frank ficou tão gravemente ferido que 6 operações falharam em restaurar sua saúde. Ele não suportava a pressão de dar aulas, tentou aprender farmácia e falhou, e finalmente teve que se contentar com o emprego no salão de dominó. Ele passava pela vida com receitas médicas,
Mas as receitas não o faziam se sentir melhor em relação ao fato de seu filho estar morando em uma pensão em vez de em um lar adequado. Somni estava um pouco com medo de que seu pai pudesse ver a caminhonete, mas Frank Crawford tinha o queixo abaixado, e o vento frio fazia seus olhos lacrimejarem tanto que ele mal via a rua. Ele passou sob o semáforo piscante e entrou no hotel, e Somni rapidamente ligou a caminhonete e voltou para o café. 5 soldados acabavam de sair e estavam em pé ao redor de seu carro jogando moedas para ver quem dirigia no próximo trecho. Seu carro tinha placas do Kansas, e o rapaz que perdeu a sorte ficou deprimido ao pensar na distância que ainda tinham para percorrer. Quando Somni entrou, Genevieve estava de volta à cozinha, limpando a grelha. Ele se sentou no balcão e bateu com uma moeda de 50 centavos até que ela saísse da cozinha para ver quem era o cliente. Surpresa, ele disse. Acho que vou levar um cheeseburger para comer antes de dormir. Você faria isso, disse Genevieve, longe de surpresa. Ela voltou para a cozinha e colocou um hambúrguer na grelha limpa. Quando o hambúrguer ficou pronto, ela o carregou diretamente na frente de Somni e o colocou em uma das cabines de couro sintético vermelho. Então ela pegou um copo de leite para ele e uma xícara de café para si mesma. Se você se sentar naquela cabine, vou fazer companhia a você, ela disse. Somni foi rápido em obedecer. O vapor do café entre eles enquanto ele comia seu cheeseburger. A janela ao lado da cabine estava completamente embaçada, mas o vidro embaçado estava frio ao toque, e a consciência de que o vento gelado estava do lado de fora fazia a cabine parecer ainda mais aconchegante. Genevieve sentou-se silenciosamente, com as mãos na xícara de café. O calor contra suas palmas era adorável, mas a fazia sentir um pouco nostálgica por todas as noites de inverno o que passou em casa, dormindo ao lado de seu marido. Naquela época, todo o seu corpo se sentia tão quente e confortável quanto suas palmas contra a xícara. Seu pai esteve aqui há alguns minutos, ela disse, levantando o braço para ajeitar uma mecha de cabelo preto. Acho que o perdi por pouco, disse Somni rapidamente. Onde você se escondeu? Ela perguntou, dando a ele um sorriso perspicaz. Seus dentes eram um pouco desalinhados, mas fortes. Somni fingiu que não tinha entendido e tentou pensar em uma maneira de mudar de assunto. Charlene foi a única coisa que ocorreu a ele. Acho que você vai ter que ser minha namorada agora, ele disse. Eu e a Charlene terminamos hoje à noite. Já estava na hora. Eu melhor aproveitar a situação enquanto posso. Vem de volta para a cozinha e come um pedaço de torta enquanto eu lavo algumas louças. Somni foi com ela de bom grado, mas ele estava dolorosamente ciente de que ela estava apenas brincando sobre ser sua namorada. Ele se sentou em uma cadeira e comeu um grande pedaço de torta de damasco enquanto Genevieve cuidava de uma pia cheia de louças. Por um momento, perdida em seu trabalho, ela esqueceu completamente Somni e ele se sentiu livre para observá-la. Galões de água quente despejaram na pia e logo a fizeram suar. Suas bochechas e testa brilhavam com isso, havia gotas em seu lábio superior, e as axilas de seu uniforme verde escureceram. A mecha solta de cabelo pendia sobre sua testa quando ela se inclinava para pescar as facas e os garfos da água. Como sempre, Somni se sentia fortemente afetado por ela. O suor, se fosse de Genevieve, parecia uma umidade muito íntima e feminina. Nem mesmo Jaci o afetava tão fortemente. Ao lado de Genevieve, Jaci parecia estranhamente diminuída, e aparentemente Jaci sabia disso. Ela sempre fazia do Annie levá-la ao drive-in em vez do café quando comiam juntos. Quando Genevieve terminou suas louças, ela olhou para Somni e viu que ele parecia um tanto melancólico. Querido, você não deveria estar tão triste por causa da Charlene, ela disse. Você aguentou ela tempo bastante. Ela nem tinha um bom temperamento. Não tô triste por ela, disse Somni, entregando a ela a forma de torta. Quando ela perguntou por que ele estava triste, ele deu de ombros, sem saber o que dizer. Ele estava triste porque a queria e sabia que nunca teria, mas isso não era algo que ele poderia discutir.
Não tem ninguém para sair nesta cidade, ele disse finalmente. A Jessie é a única garota bonita no ensino médio, e o Duane ficou com ela. Genevieve torceu seu pano de prato cinza. Eu chamaria isso de azar dele, ela disse. Ela vai trazer mais miséria a ele do que ela jamais valerá. Ela é igual à avó dela. Além disso, duvido que a Lois e o Jenny queiram que ela case com um garoto pobre. O que há de errado com eles? Somni perguntou. Porque eles acham que todo mundo tem que ser rico. Ah, eu acho que eles não pensam assim, disse Genevieve. Eu nem deveria falar sobre eles. Nós éramos todos bons amigos uma vez. Jenny e Dan trabalhavam juntos quando nos mudamos para cá pela primeira vez, e todos nós íamos às danças juntos. A mãe da Lois tinha renegado ela, e ela e o Jenny estavam morando em um lugarzinho sobre o escritório do jornal. Ela nem podia pagar um avental de saco de farinha, quanto mais um casaco de vison. Genevieve desamarrou seu próprio avental, que estava úmido por ter sido pressionado contra a pia. Ela ficou olhando para o chão por um momento, seu olhar cheio de memórias. Sempre vou ter um lugar especial para a Lois, ela disse. A Lois é uma mulher e tanto. O Jenny nunca conseguiu lidar com ela. Desde que ele começou a ficar rico, a gente não se vê muito. Quando as pessoas ficam ricas de repente, elas se sentem meio culpadas de estar perto de pessoas que continuaram pobres. Eu odeio gente assim, disse Somni. Genevieve suspirou e pegou um avental novo. Você não deveria, ela disse. É perfeitamente natural. Eu sempre me perguntei o que teria acontecido se o Dan tivesse comprado a sonda e feito os achados. Eles ofereceram aquela sonda para o Dan primeiro. Na verdade, Jennifer Hall tentou convencer o Dan a ser sócio com ele nela, mas quando se trata de dinheiro, o Dan Morgan nunca arriscou na vida. Se tivéssemos feito dinheiro, poderíamos estar tão sensíveis quanto eles estão agora. Isso pode mudar as pessoas, sabe? Somni olhou curiosamente. Ele não conseguia imaginar Genevieve rica. Você gostaria que todos tivessem conseguido? Ele perguntou. Ah, com certeza, ela disse, sorrindo cansada. Eu gostaria que tivéssemos conseguido. Somni entregou ela uma nota de $10 como pagamento pelo cheeseburger. Seu pai te deu isso? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Eu nunca pego dinheiro dele se puder evitar. Ele precisa de tudo que tem. Genevieve franzia a testa, e Somni começou nervosamente a retirar palitos de dente da máquina de palitos. Não faria mal você aceitar um pouco dele de vez em quando, ela disse. Você é o único rapaz que conheço que nem deixa o próprio pai lhe dar dinheiro. Mas Somni estava com a mente em outras coisas. Eu ouvi dizer que o Dan vai voltar a trabalhar em breve, ele disse. Acho que você vai parar de trabalhar logo. Genevieve deu um tapa na mão dele para fazê-lo parar de mexer nos palitos de dente, mas ela ficou tocada pela pergunta. De todos os garotos que tinham uma queda por ela, Somni era o seu favorito. Além disso, ele tinha a pior queda e era o mais vulnerável. Ela observou por um momento enquanto ele caminhava até a jukebox iluminada e se curvava para pegar seu reflexo na cúpula plástica brilhante. Ele tirou o pente do bolso e começou a pentear seu cabelo castanho. Ele era tão jovem e tão concentrado em si mesmo que a visão dele a fez sentir-se bem com a vida por um momento. Ela quase queria chorar, e desde o acidente do marido, isso era algo que ela só se atrevia a fazer em momentos de otimismo. Querido, temos $4.000 em contas médicas para pagar, ela disse finalmente. Provavelmente estarei fazendo cheeseburgers para seus netos. Somni empurrou o pente de volta no bolso de trás. $4.000 em dívidas era algo que ele realmente não conseguia imaginar. Era uma desgraça, é claro, mas de alguma forma ele se sentia mais leve sobre as coisas. Ele voltou e pegou mais um palito de dente para mostrar a Genevieve que não estava intimidado. Ela o ignorou e se serviu de mais uma xícara de café.
Era uma noite tão fria que provavelmente não haveria mais clientes até o ônibus passar às 3 horas da manhã, e mesmo assim seria apenas o motorista do ônibus. A única vez que alguém entrava ou saía em Thalia era quando algum soldado voltava de licença ou voltava para sua base. As 2 horas antes do ônibus chegava eram as mais solitárias da noite. Até mais, disse Somni. Se eu soubesse cozinhar, ficaria aqui como substituto para você. Genevieve estava descascando distraído o esmalte de uma unha, enquanto seu café esfriava. Se você soubesse cozinhar, eu deixaria, ela disse. Quando ele chegou a uma quadra da pensão, Somni desligou o motor e deixou a caminhonete deslizar até a calçada. Às vezes, apenas o som de uma caminhonete acordava a velha senhora Malone. Ele entrou sorrateiramente, tentando evitar todas as tábuas rangentes. Quando a velha senhora Malone acordava, ela sempre descia o corredor arrastando-se em chinelos que eram do seu falecido marido, para dizer a Somni para ter certeza de apagar seu fogo. Então, frequentemente, ela ia ao banheiro e fazia cheiros desagradáveis por meia hora. Seu quarto estava desanimadoramente frio e cheirava a poeira. As coisas sempre cheiravam a poeira depois que o vento soprava por um dia ou dois. Ele pensou em ler por um tempo, mas não havia nada para ler lá, exceto algumas antigas edições do Reader's Digest e algumas revistas esportivas. Ele as tinha lido tantas vezes que praticamente as tinha memorizado. Naquela manhã, ele não se incomodou em arrumar sua cama e os edredons estavam todos amontoados. Ele se despiu e se aninhou sobre o amontoado, sua mente voltando imediatamente para Genevieve. Não Genevieve no café, porém, Genevieve nua, acabada de sair do banho, com as pontas do cabelo preto úmidas e gotas d'água em seus seios. Em um quarto tão seco, com ar empoeirado irritando suas narinas, o pensamento de Genevieve pingando água era muito excitante, mas, infelizmente, a fantasia foi perturbada pelos pés dele se projetando para fora das cobertas mal arrumadas para o ar frio. Por um momento, ele tentou chutar as cobertas direito, mas elas estavam muito enroladas. Ele teve que se levantar, acender a luz e arrumar a cama, sempre um pouco constrangido por sua própria tumescência. Como a maioria de seus amigos, ele passava pela vida meio convencido de que os adultos de Thalia de alguma forma detectariam até suas ereções mais secretas e as anotariam contra ele. O frio do quarto e seu próprio nervosismo eram distraentes, e até que os edredons estivessem esticados corretamente, seu único pensamento era se cobrir e se aquecer. Antes que pudesse recriar sua imagem de Genevieve nua, ele já estava dormindo.